Começa agora o podcast IBF, o podcast do Instituto Brasileiro de Franquias. Empreenda com franquias no Brasil. Acompanhe aqui grandes cases de sucesso e muito conteúdo. Olá, está começando mais um podcast IBF, o podcast do Instituto Brasileiro de Franquias. Convido você a nos seguir nas redes sociais e também nos acompanhe sempre no SoundCloud. Espero que você goste do programa de hoje, porque estamos recebendo ele que está entre os empresários e empreendedores mais reconhecidos no Brasil. Ele que também é presidente de honra do Instituto Brasileiro de Franquias. Seja muito bem-vindo, meu querido Leonardo Castelo, sócio fundador da Ecoville. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer Patrícia, ao IBF e também a todos os ouvintes. A gente que agradece, Leonardo, você ter dispensado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, para conversar também com os nossos ouvintes. Para começar, Léo, conta um pouquinho pra gente da história, antes mesmo de chegar neste sucesso que é hoje a franquia Ecoville, né? Que é uma das marcas que mais ganhou destaque no franchise nos últimos anos e que vem crescendo a cada dia. Conta pra gente como é que é isso, hein? Tudo começou quando nós vimos uma Kombi vendendo produto de limpeza em São Paulo. Para muitos, aquilo poderia parecer nada. Mas para nós encaramos como uma grande oportunidade da nossa vida. Foi quando nós começamos a observar o quanto aquela pessoa vendia. Ela realmente vendia muito. No momento que nós estávamos esperando para comprar produto também, nós observamos que em uma mesma rua ele deve ter feito umas 15 vendas. Então naquele momento a pergunta de preço do produto, qualidade, ela foi deixada um pouco de lado. E nós começamos a entender mais com ele sobre o modelo de negócio, sobre como ele fidelizava o cliente, sobre como ele utilizava um método de vendas, como ele tinha aprendido aquilo tudo. E para nossa surpresa, mesmo trabalhando informal e sendo uma pessoa de não tão conhecimento, ele tinha um método que funcionava, que era um método baseado em disciplina. Ele não deixava os clientes na mão. E ele utilizou uma frase naquele momento para nós muito forte. Se você quer que o cliente tenha fidelidade para você, tenha fidelidade para com o cliente. Dali para frente nós passamos a sonhar com esse negócio todos os dias. O nosso pensamento era como nós construiríamos a natura dos produtos de limpeza. E aí chegamos ao ponto de realmente chegar à conclusão que este era o negócio que nós iríamos empreender. Sentamos com a nossa família na cidade de São Paulo, eu, meu irmão, meu pai, com as nossas devidas esposas. Pensem numa reunião que parece realmente uma reunião de conselho, né? Mas uma reunião familiar, para fazer o comunicado que nós não mais trabalharíamos de empregado e sim pediríamos a demissão para empreender. E que a nossa ideia não era empreender na cidade de São Paulo, a nossa ideia era ir sentido ao sul do Brasil. E aí, 12 anos atrás, nós não tínhamos tantas informações, não tínhamos o Google para fazer pesquisas. A nossa ideia era basicamente entrar em cidade e ver ali realmente as características que nós precisávamos, que seriam uma cidade de boa qualidade de vida, que seria uma cidade que nós conseguimos ser grandes regionalmente, que seria uma cidade que tivesse um bom eixo logístico para a gente se tornar grande na região. E chegamos à conclusão que isso aconteceria em Joinville, porque estava entre duas capitais, Curitiba e Joinville, e para lá nós fomos. Como a grande maioria dos empreendedores, nós pedimos conta do emprego. Eu trabalhava na Coca-Cola e o meu irmão trabalhava na Sadia. Meu pai já era aposentado. Isso foi os três para Joinville. E naquela ocasião, quando nós chegamos com um dinheiro muito curto, nós fomos para o lado da segurança. Nós pegamos aquele único dinheiro que nós tínhamos e construímos um pequeno galpão.
Então, quando nós construímos aquele pequeno galpão, nós descapitalizamos completamente. Quando nós começamos o negócio mesmo, a operar, a produzir, a ir para a rua vender, nós não tínhamos mais capital de giro. Nosso capital de giro era no máximo para 3 meses. E um detalhe que eu esqueci de falar foi que quando nós chegamos na cidade, nós locamos uma kitnet. Algo bem simples, compramos 3 colchões, colocamos no chão. E o grande detalhe, quando o capital de giro acabou inclusive para a gente continuar pagando o aluguel dessa kitnet. Isso eu estou falando 6 meses depois de começar o negócio, em 2007. Importantíssimo entender, e uma dica para quem começa negócio, sempre lembrar do capital de giro, porque isso é importantíssimo. Começamos a sofrer com o capital de giro acabou, tivemos que mudar da kitnet para o galpão. Então dali para frente a gente passou a dormir no chão do galpão, em um quartinho, eu, meu irmão e meu pai. E foi aonde a gente ali realmente começava a repensar, né? Se tínhamos acertado com relação à decisão, se era aquilo mesmo, se a gente precisava passar por tudo aquilo, porque não era fácil. Você tá sem dinheiro, você tá sem estoque, você tá ali com no máximo 10 mudas de roupa. Então a autoestima realmente ela vai lá embaixo. Numa hora dessas, inevitável a vontade de desistir, né, Léo? Mas é preciso ter garra e coragem, né? Sem sombra de dúvida, a força, a perseverança, a resiliência, o apoio dos sócios, no caso meu irmão e meu pai, foi o que fez com que não desistíssemos naquele primeiro momento e começássemos a empresa de venda, né? Alguns empreendedores montam empresas e esquecem que a empresa tem que ser uma empresa vendedora, e nós também tínhamos esquecidos. Nós montamos uma indústria, mas aonde, na verdade, o nosso negócio era um negócio de vendas. E a grande realidade é que nós não sabíamos vender. Nós tivemos que se dedicar muito nesse processo. E o grande detalhe é o seguinte, ele não acontece do dia para a noite. Não é lendo um livro, não é participando de uma palestra. Ele é um treinamento que ele tem que ser constante, todos os dias. E aí eu falo para vocês que depois de um ano e meio, ou seja, 2 anos do nosso negócio, foram 2 anos de muita resiliência, muito sofrimento, mas de muito aprendizado. Depois que nós desenvolvemos um método de vendas, eu falo para vocês que o negócio começou a acontecer muito mais rápido. Então, assim, acredite no seu negócio. Se você utilize 3 pilares, se você tem um bom modelo de negócio, se você é um empreendedor que acredita e tem conhecimento e é o seu momento de empreender, vá com tudo, vá até o fim e não desista nunca. Que história maravilhosa, Leonardo. E um exemplo, né, de que você tem que sair de dentro da caixa, olhar ao redor, perceber, né, o que você pode fazer, também ter a coragem de sair da zona de conforto, como aconteceu com você, seu irmão, seu pai, saírem da zona de conforto o seu pai já aposentado, né? Mas você e seu irmão saindo do trabalho fixo, de carteira assinada, para se aventurar em algo que estavam acreditando. E acreditaram tanto que tá aí o resultado. Esse sucesso que é a Ecoville. E uma empresa familiar, né, Leonardo? Acima de tudo, os laços de família que vocês têm contribuiu bastante para que o sonho se concretizasse. Nos conte um pouco dessa trajetória que envolve você, o seu irmão Leandro e também o seu pai, e, é claro, toda a família, esposas que trabalham neste empreendimento hoje. Bom, realmente nós somos uma família muito unida. E eu acho que essa união, ela também nos deu uma maturidade de entender que hora nenhuma nós poderíamos confundir de sermos uma família unida, de sermos uma empresa familiar, para não ser uma empresa que tivesse uma família que não entregasse performance. Então, tanto eu, quanto meu irmão, quanto meu pai, nós sempre nos cobramos muito, sabendo do potencial que nós tínhamos para entregar para o nosso negócio. O nível de cobrança que nós tínhamos com nós mesmos e com os nossos familiares, ele sempre foi muito grande. E ainda hoje,
nós fazemos exercício dentro dos nossos valores da empresa, dentro de tudo aquilo que a gente acredita, que é resiliência, humildade, superação de resultado, encantamento do cliente. Nós procuramos ser o grande exemplo para o time. Então o empreendedor, principalmente que tem empresa familiar, ele tem que entender que ele tem que ser o exemplo para o time. Eu contei para vocês até quando nós começamos a aprender a vender, mas nós somos uma empresa que nós crescemos há 12 anos consecutivos. A Ecoville sempre cresceu e essa foi uma cobrança que nós sempre fizemos. Isso sempre teve muito claro nos nossos planos, nos nossos planejamentos estratégicos integrados. A empresa começou a se desenvolver e foram várias as fases que nós tivemos que dividir conhecimento. Teve um determinado momento do negócio que nós precisávamos realmente que algumas partes da empresa fossem mais latentes. Então, teve parte que eu fui fazer curso de graduação de gestão comercial, meu irmão foi fazer graduação de química, mesmo nós já sendo engenheiros. Meu pai se dedicava muito na área comercial. Tiveram momentos que meu irmão foi para se dedicar mais na parte de contábil, fiscal, e eu fui me dedicar um pouco mais na parte financeira. Então nós sempre entendemos que para a empresa desenvolver, nós tínhamos que nos desenvolver muito como pessoas, como empreendedores, e ter muito conhecimento para que esse negócio realmente escalasse e chegasse no nível aonde ele realmente tem o potencial de chegar. Tiveram eventos no meio do caminho. A esposa do meu irmão, ela trabalhava no departamento de gente e gestão. A minha esposa trabalhava no departamento financeiro, e quando nós entendemos que elas não tinham mais capacidade, que a empresa estava crescendo demais e que nós precisávamos de uma pessoa com nível de qualificação ou que tivesse vivenciado algo que elas ainda não vivenciaram, nós contratamos diretores e elas começaram a trabalhar em níveis não tão estratégicos, porque elas teriam a necessidade de se desenvolver um pouco mais. Então hoje nós costumamos falar, nós não somos uma família, nós somos uma irmandade, nós somos um exército, nós somos um grupo de pessoas que se protege e acima de tudo busca o mesmo objetivo. Um exemplo realmente para qualquer pessoa que esteja querendo empreender e até para aquele que já está empreendendo, aprende um monte contigo, Leonardo. Olha, é maravilhoso poder te ouvir, poder ouvir a tua história e ouvir de uma forma que a gente percebe humilde, né? Até mesmo você nos falando ainda há pouco que trabalhando em família, as esposas, e percebendo que não, estava crescendo demais, precisava de mais experiência, precisavam de pessoas com mais know-how, e vocês não tiveram medo, né, de contratar novas pessoas, de mexer onde deveria ser mexido, e sempre com união, com entendimento, com conversa, com apoio entre um e outro. E isso é muito bacana, isso faz com que a empresa seja sólida, principalmente uma empresa familiar, que é o que você nos falava lá no começo, né? Que é difícil uma empresa familiar, por isso que precisa ter essa maturidade que vocês claramente têm. Então, Léo, para os ouvintes que nos acompanham, que eu tenho certeza estão amando te ouvir, né, ouvir a tua história e a história da tua família, eu queria que você compartilhasse conosco, com estes empreendedores que estão na luta do sonho de ter seu próprio negócio ou então começando a empreender. O que você poderia falar diretamente para essas pessoas? Primeiro de tudo, que cada empreendedor tem que ter em mente: empreender não é fácil. Nós temos muitas dificuldades de se empreender no Brasil. Nós temos uma tributação alta. O dinheiro no Brasil é caro quando você precisa fazer tomada de risco. Se você for empreender para uma empresa para o Brasil inteiro, você tem a malha logística, você tem a dificuldade financeira, você tem a corrupção, você tem os problemas políticos. Mas sabe o que eu vou falar para cada um aqui?
que talvez isso possa ser a nossa principal barreira de entrada, porque a grande necessidade é que o empreendedor entenda que tudo isso pode jogar a seu favor e ser a sua principal vantagem competitiva, desde que você estude cada parte dessa. Cada detalhe desse tem que ser estudado com muito critério. E você tem que ter uma estratégia dentro do modelo de negócio, dentro do seu jogo, que você seja mais competitivo que o seu concorrente. Acredite no seu sonho, utilize o pilar de sempre estar analisando o seu negócio, sempre estar analisando o seu concorrente, sempre estar analisando a estratégia, mas acima de tudo, estar trabalhando focado em resolver algum problema para o cliente. O foco não pode ser de fora para dentro, o foco tem que ser de dentro para fora. Você tem que estar entendendo qual problema você resolve. Quanto maior o problema que você for resolver, mais impacto você vai causar e mais rápido o seu negócio vai crescer. A outra dica que eu deixo é que muitas vezes você quer empreender dentro de um solo que não é fértil. O que eu chamo de um solo que não é fértil? Você quer montar um negócio? Se inspire em modelos de negócio que funcionam. Veja os empreendedores que trabalham naquele modelo de negócio que você já quer entrar e veja se esse cara tem sucesso ou não. Isso significa entender se o solo é fértil ou não. Outra dica que eu deixo para os empreendedores é: tenha muita fé. O que é ter fé? Fé é quando você acredita que você vai conseguir mais que tudo. Fé é quando você ainda não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. E esses rituais e essa energia, em todos aqueles momentos que você for pensar em desistir, você vai chegar à conclusão que vai valer a pena. Você sabe por que eu conto isso para vocês? Porque quem está contando isso aqui para vocês não é um empreendedor de palco. É uma pessoa que fez na prática. É uma pessoa que nos 2 primeiros anos de negócio, durante vários momentos, abraçou o irmão, abraçou o pai, muitas vezes chorou, pensou em desistir e hoje tem a maior rede de lojas de produto de limpeza do Brasil, uma holding que envolve mais de 10 franqueadoras, indústria de têmpera, indústria de embalagens, indústria de rótulos e conseguiu. Nós somos a prova viva que qualquer um pode estar lá no fundo do poço e consegue fazer o que quiser. Basta realmente acreditar no seu sonho e ir até no final com muita resiliência. Tô arrepiada com a tua história, simplesmente com as tuas palavras, Leonardo. Nossa, que garra, que coragem, que determinação, que exemplo maravilhoso. E essa coisa, né, que você não é um empresário de palco, você não tá falando na teoria, você tá falando na prática, você sentiu na pele as dificuldades e é isso que você tá colocando aqui pra gente, o suor e o sangue da tua família para chegar ao sucesso que é a Ecoville. Maravilhoso. Bom, e o nosso podcast está chegando ao final, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Leonardo, da sua viagem para a China este ano e para encerrarmos que também você deixasse algumas palavras para esse sonhador que está nos ouvindo, que está também tirando, tenho certeza, muitas lições com a história da tua família, com a história da Ecoville. Bom, vamos lá, Patrícia. Viagem para a China. Tanto eu quanto meu irmão, nós falamos uma frase no nosso dia a dia. O empreendedor não pode morrer sem ir para a China. Porque a China, ela é realmente, eu posso citar que ela é algo transformacional no nosso mindset. Eu posso chamar a China de uma pós-graduação, eu posso chamar a China de um mestrado, mas acima de tudo de uma mudança de mentalidade. Tudo que acontece na China acontece em uma velocidade muito maior. Se você conseguir entender o mindset do chinês, que é de uma pessoa que não procrastina, que é de uma pessoa que quer resolver as coisas na hora, que é acima de tudo de uma cultura vendedora e que quer fazer as coisas acontecer, de uma cultura tecnológica, nós costumamos usar o termo seguinte: você quer saber como, você quer viajar ao futuro? Olha só, as pessoas têm a possibilidade de ir para o futuro e voltar e saber o que está acontecendo no futuro e falar, eu vou fazer agora porque vai acontecer. Então, ir para a China foi a mesma coisa de entender o seguinte: a China é o nosso futuro atual.
é uma possibilidade e uma vantagem competitiva de qualquer um que for para lá. E a mensagem que eu deixo para o empreendedor que está em dúvida é: deixa o seu medo de lado, tenha coragem. Se você tem um plano de negócio legal, um plano de negócio que você acredita, que você valida, mesmo às vezes não tendo apoio de pessoas que você ama, acredite no seu sonho, empreenda. Eu queria contar uma história aqui para vocês, que é uma história que me marcou muito. Um amigo meu de uma indústria, ele estava me contando que teve um dia que ele estava todo endividado, que ele desceu da empresa, sentido a BR, e ele falou assim: eu vou se matar, eu não aguento mais isso. E aí, ele andando, chegou um ponto que ele estava andando desnorteado, ele parou em uma casa de um colono no meio da BR e ele simplesmente pediu água. Falou assim: a senhora me consegue um copo de água? E a senhora, já numa certa idade, percebeu que ele estava agoniado com alguma coisa e falou: meu filho, o que está acontecendo? E ele respondeu: eu só quero água, eu só quero água. Eu estou cheio de problemas, eu só quero água para mim continuar a minha caminhada. Minha vida não tem mais sentido. E essa senhora falou para ele o seguinte, falou: meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Eu perdi meu filho atropelado nessa BR aqui na frente há 15 dias atrás. Então, repense o que é problema na sua vida. Repense se você ter problema na sua empresa, se realmente tem o peso que você está colocando na sua vida. Porque para mim, acima de tudo, a melhor coisa que nós temos na vida é estar vivo. Então, para quem está com medo, eu falo para vocês o seguinte: você está vivo. Vá para cima do seu sonho. Faça acontecer. Este foi Leonardo Castelo. Muito obrigada, Leonardo, por sua gentileza. E obrigada a você, meu querido ouvinte. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Conversamos com Leonardo Castelo, sócio fundador da Ecoville. Até o próximo podcast. Um grande abraço. Siga-nos nas redes sociais e nos acompanhe sempre, que teremos sempre por aqui um case de sucesso para trazer para você. Você ouviu Podcast IBF, o podcast do Instituto Brasileiro de Franquias.